Graças a Deus, o coração já está quentinho, né? Com os louvores, que a mão está fria. Misericórdia, Senhor. Já fica fria naturalmente com o nervoso da responsabilidade. Junta com o frio, misericórdia. Amém? Queria já te convidar a abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7. Que pela graça de Deus eu possa compartilhar para a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O tema da mensagem é em espírito e em verdade. O pastor confirmou a ministração domingo, a Júlia no louvor de hoje. Então está confirmado, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7. Do 1 ao 4, amém? Todos acharam? Amém. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Podemos assentar? O pastor já orou. Que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como o Senhor falou poderosamente no meu coração, amém? Não sei se você já se questionou aonde Deus mora, onde Deus habita. Será que Deus está no céu? Será que Deus está na terra? Será que Deus está na igreja? Será que Deus está em mim? Será que Deus está no templo, no tabernáculo? Onde será que Deus habita? Não sei se você já se questionou. Onde Deus mora? Onde Deus está? O texto que nós lemos, ele faz uma menção à construção do templo de Salomão. Um sonho que, na verdade, nasceu no coração de seu pai, Davi. Em toda a Escritura, nós vamos ter pelo menos uns 3 lugares diferentes e semelhantes onde o povo de Deus adorava ao Senhor. Começou com o tabernáculo, lá na época de Moisés, veio o templo aqui na construção com Salomão e veio as sinagogas. Muito voltado também para o tempo em que cada um vivia, amém? Tabernáculo, para nós explicarmos um pouquinho do templo, eu preciso voltar um pouquinho lá no tabernáculo. Deus instruiu Moisés na construção do tabernáculo lá em Êxodo 25. Ele era móvel, para acompanhar o povo na peregrinação. Geralmente ele era feito de tendas. Era um lugar de adoração e reunião, onde os israelitas se aproximavam de Deus. Quem frequenta a escola bíblica está um pouco lembrando aí da administração do Eliezer, que ele trouxe um pouquinho sobre o tabernáculo de Deus. Então o tabernáculo era um grande pátio, onde só entrava pela porta da frente. Logo que você entra, tem o pátio externo, onde as pessoas ali podiam ficar, onde se apresentavam os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos, da purificação, as ofertas de sacrifício. Passando esse local de sacrifício, vinha ali uma bacia da purificação, onde os sacerdotes eles se lavavam para entrar dentro da tenda e entrar agora no santo lugar. Dentro do santo lugar, lá ficavam alguns itens como a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. Quando o pastor monta a Santa Ceia do Senhor, alguns itens estão sendo representados aqui também. Então, se você tiver curiosidade do que é um candelabro, do que é, né, a menorá, o que é, o pastor geralmente na Santa Ceia ele também já coloca aqui na mesa. Então, pergunte, se questione, mas por que tem esse negócio aqui, ó? Cheio de negocinho aqui para cima. Por que tem um rolinho ali na mesa, né? Por que nós colocamos o pão? Né? Então, são coisas que também fazem menção ao lugar do santo lugar. Passando o santo lugar, havia uma grande cortina
pesada. Às vezes a gente fala assim, o véu do templo se rasgou, parece aquele véu de noiva, delicado, fino, sensível, né? Que às vezes se você pisar no véu da noiva, a noiva vai fazer assim, né? Coitada dela. Mas não era esse tipo de véu sensível, era um véu pesado, né? O pastor sempre fala que ele era carregado por juntas de bois, né? Então não era um véu pequeno, um véu delicado, mas havia então um véu que separava o santo lugar do Santo Santíssimo, né? E dentro do Santo Santíssimo ficava ali a Arca da Aliança, onde representava a presença de Deus naquele lugar. E somente o sumo sacerdote poderia entrar no santo lugar, no Santo Santíssimo. Não era qualquer sacerdote, era apenas o sumo sacerdote. Então, começam as restrições, né? Ali no pátio externo você podia entrar. Na tenda não podia não, somente os sacerdotes podiam entrar no santo lugar, e somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo Santíssimo. Então, quanto mais você avançava no tabernáculo, mais inacessível ficava, digamos que assim, a presença de Deus, que onde ficava ali a Arca da Aliança. Amém? Na época então de Moisés, o tabernáculo ele se movia de acordo com a nuvem. O Senhor direcionava a nuvem, a arca precisava ser carregada, toda a estrutura do tabernáculo também se moviam. Somente os levitas da tribo de Levi, eles poderiam carregar a Arca da Aliança, poderiam carregar todo o tabernáculo. Ele não era de qualquer forma, haviam reverências, haviam detalhes, tinham que carregar a arca nos ombros, não podia tocar, né? Então tinha toda uma reverência, todo um ritual, todo um preparo para carregar toda a estrutura do Senhor. Afinal, era a presença de Deus sendo transportada de um lugar para o outro. Este era o tabernáculo, amém? Mas quando Salomão construiu o que era um sonho do seu pai, Davi, porque depois que Josué ele conquista a terra prometida e que o tabernáculo ele não precisava mais ser movido, digamos assim, ele ficou fixo, estabelecido já na terra prometida. E desde que Josué ele entra até o tempo de Davi, se passaram aproximadamente 300 anos, onde o tabernáculo ele não era mais se movido. E não tem tantos detalhes na Bíblia do que aconteceu, como que foi parar. Só começa a voltar lá em 1 Crônicas 17, o desejo de Davi, quando ele assume o trono, restabelecer o tabernáculo do Senhor, restabelecer a ordem, restabelecer a presença de Deus naquele lugar. Quando Davi, ele assume o trono, nem a Arca da Aliança estava mais no meio de Israel, havia sido levada pelo povo inimigo. Então Davi, ele se questiona, como que nós chegamos até aqui? O que aconteceu? Por que a presença do Senhor não foi cuidada, não foi literalmente cuidada? Por que nós desprezamos a presença? Por que nós perdemos os costumes? Então Davi, imediatamente, quando ele assume o trono, ele quer trazer de volta a presença de Deus para o povo de Israel. Então Davi pensa no seu coração: eu preciso fazer um lugar seguro. Eu preciso fazer um lugar onde ninguém mais possa levar. Eu preciso fazer uma coisa que a presença do Senhor seja fixa. Eu moro num palácio, eu moro em casas feitas de cedros. Por que a presença do Senhor não? Então Davi ele coloca isso no seu coração. Lá em 1 Crônicas ele vai ter um diálogo com Deus, mas Deus não deixou Davi construir. Deus fala com ele, depois você pode ir lá ler melhor, que o texto ele é um pouco longo, eu não vou me estender muito, mas Deus não deixou, Deus impediu Davi de construir a casa, o templo. Mas ele vai assim: mas Davi, eu vou restabelecer na sua geração, com o seu filho, a minha casa. Eu vou restabelecer o seu reino, porque o reino da sua geração, o reino que vai vir de Salomão, será um reino de paz, será um reino de prosperidade, será um tempo onde eu vou me restabelecer com o meu povo. Você foi um homem guerreiro, você tem mãos sujas de sangue, mas a sua geração vai ser uma geração de paz.
Então, Deus coloca aqui essa condição, essa tranquilidade, digamos assim, no coração de Davi. Amém? Então, nós entendemos como que foi o tabernáculo para nós chegarmos até o texto aqui de Salomão, onde nós entendemos como que é o templo do Senhor. Então, fica mais fácil. O templo, ele é muito parecido com o tabernáculo, ele não vai ter muitas diferenças, as suas partes, as estruturas, porém, ele vai ser muito mais uma estrutura, né, estrondosa, imponente, para as pessoas verem, admirarem, né, feitas de ouro, feitas de revestidos de ouro, revestidos de prata. Então, era uma estrutura agora fixa, estabelecida, não era mais feito de tendas, onde o povo desmontava e montava, agora era um lugar fixo, diante da presença do Senhor. Construção digna de receber agora a nova morada da Arca da Aliança, a habitação da presença de Deus. Entendemos o tabernáculo, entendemos o templo. De onde surgiu a sinagoga? Né? Assim, porque a Bíblia só fala no tempo da sinagoga já lá para Jesus. Né? Muito indica que a sinagoga ela foi construída no tempo da Babilônia, onde não tinha nem mais o tabernáculo, não tinha mais o templo, porque ele foi destruído. Então as pessoas elas se juntavam em algum lugar para orar, para se reunirem, fazerem as suas orações e lerem a Torá. Então daí partiu o princípio da sinagoga. Juntou também que isso ficou comum porque o templo ficou longe. Depois, quando restabeleceu, o templo ficou muito longe, fixo em Jerusalém. As pessoas moravam em diversos lugares. Então eles ficavam nas sinagogas, pequenas reuniões espalhados para eles poderem levar a palavra, lerem as escrituras e poderem fazer as suas orações. Amém? Então essas eram as sinagogas. Podemos comparar hoje a sinagoga à nossa igreja, né? ao que nós encontramos hoje, né? Que as igrejas aí não tem divisão, não tem limites para o povo, né? Nós entramos, nós podemos ver tudo, nós contemplamos toda a estrutura da igreja, não tem divisão. Então a sinagoga era muito parecido com o que nós temos hoje de estilos de igreja, digamos assim. Amém? Esses dias o pastor ele pregou, né, sobre a revolta de Cristo no templo. E trazendo rapidamente um breve resumo, mais uma vez ao ano, o povo judeu ele precisava se reunir, então, no templo, que nós lemos aqui, construído a estrutura, a ideia de Salomão. Então, eles deixavam suas sinagogas, deixavam suas reuniões para ir até o templo. Então, eles precisavam ir lá na lei de Moisés, né? Desde o tabernáculo, como que nós oferecíamos nossos sacrifícios a Deus? Com um cordeiro de 1 ano, sem manchas, sem machucados, né? Inteiro, perfeito, um novilho, um pequenininho, cada um de acordo com as suas economias, com suas riquezas, né? Então era necessário pegar e ir até o templo do Senhor. Mas esse costume ele acabou se perdendo. Porque os cambistas, eles vendiam qualquer animal na porta da igreja, na porta do templo. Assim, para que você vai ficar, caminhando com não sei quantos dias com um novilho, vai ficar criando lá um novilho só para sacrificar? Tá aqui, ó, já aproveita, já leva, já oferta aqui para o Senhor. Então não importava a idade, não importavam os defeitos, não tinha os cuidados. O pastor ele ministrou com muito mais detalhes sobre esse processo e como que realmente ele era importante para a vida do judeu e ele começou a ser desprezado dentro dos costumes do próprio povo de Deus, né? Como que se apresenta qualquer coisa para Deus? Como que você coloca... Você está desse jeito diante da presença do Senhor, né? Olha o texto base que nós lemos, onde a glória do Senhor, ele encheu o templo, onde os sacerdotes, eles não podiam entrar no templo, porque a glória do Senhor, ela preencheu. Então como que você está diante dessa glória, diante dessa presença, de qualquer jeito? Trazendo qualquer coisa para o Senhor. Então essa foi a revolta de Cristo. Como é que vocês desprezam os costumes, sendo que
a glória do Senhor, ela invadiu o templo e ela preencheu de uma forma com que todo o povo ficou tão admirado, tão maravilhado, que se prostraram com seus rostos em terra e o adoraram a Deus. Então, como que você despreza toda essa grandeza de Deus para trazer ou se apresentar de qualquer jeito, de qualquer forma, na presença do Senhor? Vamos pensar, para ficar um pouquinho mais fácil, um lugar pegando fogo. Vamos imaginar, está repreendido em nome de Jesus, que a igreja está pegando fogo. Não tem condições de ninguém entrar. Como que a equipe de corpo de bombeiros, eles vão entrar neste lugar para controlar o incêndio, para achar o foco e diminuir os prejuízos? Eles usam roupa de proteção, eles usam máscara de oxigênio, eles não entram de qualquer lugar, porque eles entendem a grandeza do que estava acontecendo. Aquela cortina de fogo impede com que eles vissem, então eles têm que ir de forma rastejando, para eles saberem, se guiando aonde que eles vão começar a tocar e entender o que está acontecendo. Aí vai nós lá, o negócio pegando fogo, assim, pega um extintor e entra dentro da igreja e tenta fazer. Cara, você vai morrer, não tem condição, você não vai enxergar o que está acontecendo, você vai ser atingido por um fogo, ou as coisas podem cair na sua cabeça, você não está protegido, você não está preparado para entrar naquele lugar. Então era mais ou menos isso o que estava acontecendo no templo. A glória do Senhor, ela invadiu daquele lugar de forma com que os sacerdotes eles não podiam entrar, porque assim, era tamanha grandeza de maravilha, de glória, de honra que estava acontecendo ali. Eles só podiam contemplar e adorar a presença do Senhor. Amém? Então, quando a gente traz isso para os nossos dias, dá para nós entendermos um pouco o porquê que Jesus ele ficou tão bravo, tão enfurecido quando ele via os cambistas na porta do templo trazendo qualquer coisa. E o pior, as pessoas comprando, porque se tem quem vende, é porque tem quem compre. Então o coração já estava contaminado, o coração das pessoas que compravam ali para se apresentar de qualquer forma diante da presença do Senhor. Então ele falou assim, nossa, como que estão diminuindo a importância de estar no templo, diminuindo a importância de estar sem reverência diante da presença do Senhor, diminuindo essa glória que invadiu o templo. Então eu te pergunto de novo, a mesma pergunta que nós começamos: onde Deus habita? Será que Deus ainda está presente apenas no templo, onde a glória invadiu o templo e ali permanecia? Será que Deus ele está tão longe lá nos céus, longe do seu povo, longe da sua presença, longe de nós? Onde Deus habita? Queria que você abrisse em João 4, texto muito conhecido. Não vou ler todo ele, vou ler apenas o verso 21 ao 24. É o texto da mulher samaritana. Todos nós conhecemos todo o contexto, mas eu quero só simplificar aqui no verso 21 ao 24. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Essa próxima hora em que vocês não está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? É uma passagem muito conhecida, não vou me prolongar muito no discurso entre Jesus e a mulher samaritana. Ela está cheia de caraminholas na cabeça, mas uma afirmação que Jesus faz aqui é o que me chamou muita atenção. Vós adorais o que não conheceis. Será que nós temos vivido tempos diferentes do que essa mulher samaritana ela estava passando na sua vida, tentando entender tudo aquilo que Jesus ele estava falando para ela? Será que nós sabemos aonde Deus habita? Será que nós sabemos quem está diante
de nós? Será que nós realmente adoramos o que nós conhecemos? Ou será que nós estamos adorando o que nós não conhecemos? No verso 23, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que mistério é esse? Como que adorar a Deus em espírito e em verdade? Primeiro, em espírito. O verso 24, porque Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito. Jesus aqui, ele vai fazer menção à descida do Espírito Santo de Deus, que nós vamos receber o Espírito Santo de Deus quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então é em espírito que nós adoramos. Nós temos o Deus Espírito dentro de nós. Nós recebemos o Deus Espírito nas nossas vidas. Então é em espírito que se adora ao Senhor. Não tem mais templo físico, não tem mais limites de local, não tem mais templo, não tem mais tabernáculo, não vai ter mais agora o Santo Santíssimo, não tem mais restrição de acesso, não tem mais limites de acesso. Você vai adorar a Deus em espírito, porque o Deus Espírito habitará na sua vida. Todos que recebem o Espírito Santo de Deus adoram Ele em espírito. É isso que Jesus ele está trazendo neste contexto. Tem uma música do Hilson que diz assim, aqui eu vou precisar ler, querido: cantarei como no céu, no esplendor da tua glória, onde as trevas não me encontram e a tua face eu posso ver. Como livre eu cantarei. Sei que me amaste e me encontraste, me perdoaste, pois sua graça me salvaste. E enquanto espero, eu não espero, porque eu sei que o céu já vive em mim. Querido, você entende que o céu agora, ele mora na sua vida, que Deus agora, ele não está mais longe, Deus não está no templo, Deus mora em você. Deus está tão perto de você que Deus está em você. O Deus Espírito Santo está na sua vida. O céu vive na sua vida. Glória a Deus por isso. É através deste Espírito que nós temos acesso a Deus. Com nossos corações, com nossa alegria, com nossa alma, nós podemos receber o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E a segunda forma é em verdade. Jesus é o verdadeiro tabernáculo. Jesus, ele é o nosso acesso a Deus, o acesso ao lugar santíssimo. Do mesmo modo em que o sumo sacerdote, ele comparecia diante da presença de Deus, agora Cristo, ele se impõe em nosso lugar e agora nós temos livre acesso ao Senhor. Quando nós lemos nas Sagradas Escrituras que verdadeiramente o véu do templo, ele se rasga de cima e embaixo, mas lembre-se que não é um véu simples, não é um véu pequeno, não é um véu delicado, ele se rasga de cima e embaixo. Como é que pode, aos olhos humanos, como é que pode a força humana rasgar algo de cima e embaixo, se o véu está lá? Como é que eu alcanço aquele véu? Não dá. Foram as mãos do próprio Deus em que rasgou o véu. E hoje nós podemos ter acesso ao Santo Santíssimo, ao lugar da habitação de Deus, onde Deus aqui, lá em Crônicas que nós lemos, Ele entrou naquele lugar e a sua presença, a sua glória, ela invadiu. É essa mesma presença que nós temos acesso, é essa mesma glória que nós temos acesso, porque Jesus Cristo abriu o caminho. Jesus Cristo agora é o verdadeiro tabernáculo, é o verdadeiro sacerdote nas nossas vidas, que nos leva em direção a Deus. É isso que Jesus ele está trazendo quando ele fala que os verdadeiros adoradores agora adorarão em espírito e em verdade. Em verdade porque nós cremos em Jesus Cristo, e em espírito porque agora o Espírito mora na sua vida. Glória a Deus. Jesus ele não está falando apenas dos templos de Jerusalém ou de Samaria, eles eram falsos ou errados, mas eles eram habitação, eles eram físicos, e agora não eram mais, agora a nossa adoração não é mais terrena. Nós não precisamos ir até um templo, nós precisamos ir até o tabernáculo para termos esse encontro com Deus, porque agora nós temos a adoração do próprio Deus em espírito e em verdade. Não importa mais aonde você esteja, porque se você está agora com seu coração em Deus, a sua vida é uma adoração ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Vocês estão compreendendo a grandeza da glória do Senhor?
Quando nós estamos nos apegando ao templo terreno, sendo que eu sou o caminho que leva a Deus. É isso que Jesus ele está trazendo para a mulher samaritana. Você está preocupada com o templo físico, mas agora eu sou o caminho que vai te levar diretamente para Deus. Eu sou o caminho que te lva ao Santo Santíssimo. Dá para nós entendermos um pouquinho a diferença e da grandeza que Jesus ele está tratando neste diálogo com essa mulher. E será que nós sabemos de fato quem nós estamos adorando? Será que nós estamos reconhecendo quem nós viemos aqui nessa noite contemplar a grandeza, a glória do nosso Senhor? Eu precisava trazer o texto de Salomão para mostrar a grandeza da glória de Deus, onde o povo não conseguia entrar no templo. Tamanha grandeza, e nós temos acesso a essa grandeza. E será que nós estamos entendendo realmente quem é o Senhor nas nossas vidas? Será que nós mensuramos essa glória do Senhor nas nossas vidas? Será que nós temos crido e nós realmente estamos adorando ao Pai em espírito e em verdade? Adoração, querido, nada mais é do que qualquer ato feito com fé e obediência, com o objetivo de glorificar a Deus. Isto é uma adoração. Então, quando nós cumprimos nossos trabalhos, quando nós cantamos louvores, quando nós dedicamos as nossas vidas para o Senhor, quando nós estamos trabalhando na escola bíblica, quando nós estamos ouvindo na escola bíblica, quando nós estamos servindo no kids, servindo na recepção, tudo isso é uma forma de adoração. Quando nós servimos nos dízimos, quando nós estamos disponíveis para o reino, tudo isso é uma forma de adoração. E deixa eu te contar, eu gosto de contar segredos, vocês sabem disso, né? Deixa eu te contar um segredinho. Deus não precisa de adoração, porque não lhe falta glória. Nós não adoramos a Deus para ganhar o seu favor. Deixa eu adorar a Deus aqui para ver se Deus faz isso na minha vida. Deixa eu adorar aqui Deus porque eu acho que Deus está meio carentão. Não falta glória em Deus. Deus não carece da nossa adoração. Nós é que somos devedores dessa graça. Nós é que somos devedores da glória do Senhor. E nós rendemos glórias a Deus. Nós rendemos a nossa adoração a Deus por tudo que Ele é nas nossas vidas. Por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Simplesmente por quem Ele é. Por isso que nós adoramos a Deus, porque tudo que Deus fez, toda a criação foi feita para a glória de Deus, para nós glorificarmos a presença do Senhor. Então Deus não precisa da nossa adoração, nós é quem precisamos adorar a Deus. Entendem como é o inverso? Se nós adorarmos a Deus, Deus vai ser o mesmo, com a mesma glória, com a mesma intensidade, com o mesmo poder. Não muda, quanto mais você adora, mais Deus se engrandece, não existe isso. Mas nós que precisamos da adoração a Deus, nós que precisamos render a nossa adoração ao Senhor. Deus, Ele é completo e digno de adoração, amém? Glória a Deus. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade, não existe uma forma padronizada, não tem uma liturgia fixa. O que Cristo ele traz esse texto da mulher samaritana é que o cerne da adoração genuína não é a localização, não é o templo físico, mas sim as próprias pessoas espiritualmente transformadas. Glória a Deus por isso. Deus é digno da glória atribuída a Ele. Então, através da nossa vida, a glória está sendo atribuída a Deus? Será que desde o momento em que nós começamos o nosso dia até o momento que nós chegamos aqui, a glória dos nossos passos, das nossas palavras, dos nossos gestos estão sendo dadas a Deus? O que nós temos visto muito hoje em dia são pessoas confusas, cheias de si, entrando na presença de Deus sem a proteção espiritual, desprezando a grandeza da glória de Deus, com idolatrias disfarçadas, né, dirigindo a sua adoração para algo, para alguém. Se nossa, eu vou na igreja hoje porque o cantor vai estar lá, então a unção de Deus vai estar presente. Não, mas quando é a banda da igreja, nossa, eles estão tão fraquinhos, né? Mas hoje vai o cantor diferente. Não, o pastor, hoje o pastor é o pastor da visão do raio-x. Hoje Deus vai falar comigo. E Deus não fala nos outros dias? Deus não fala nos outros cultos? Então são idolatrias disfarçadas de forma de adoração. Às vezes a gente acredita, né,
Que através de outras vidas Deus fala, mas através do pastor, nossa, ele fala tão repetitivo, pastor, sua pregação, você está meio batidinha, viu? Assim, meio cansada. Né? Acho que vou esperar outro pastor vir para pregar de uma forma diferente, para Deus falar comigo. Né? Ou quando o pastor mesmo fala, né? O pastor gasta aqui. O pastor fala que gasta uns 2 dias. Para eu trazer uma palavra, são uns 15. Né? A gente gasta aqui uns 15 dias de dedicação para trazer a palavra. Tentamos resumir aqui em 40 minutos. Eu falo um pouquinho menos, né? Eu falo em 30, 35 minutos. Aí a pessoa chega aqui. E aí, pastor, qual que é a palavra para mim nessa noite? Ô, querido, você não ouviu todo o culto? Os louvores, a ministração, a palavra, você ainda quer uma coisa revelada? Né? Vai ter sua vida diante de Deus, né? Que misericórdia, Jesus. Então, dentro desse contexto da mulher samaritana, é isso que Deus vem nos confrontar. Será que nós sabemos quem nós estamos adorando? Será que durante os louvores, a Júlia ela ministrou bastante hoje sobre adoração, desde a abertura do culto, na sua oração com os seus louvores, ela traz sempre uma menção da adoração a Deus, que nós possamos nos render diante da presença do Senhor. Será que nós realmente entendemos quem é essa grandeza? Quem é o Senhor que nós estamos adorando? Né? Se entendêssemos de fato a glória de Deus, nós não entraríamos na sua presença de qualquer jeito, despreparados. Né? Se nós enxergássemos aqui a nuvem da glória do Senhor, nós não entraríamos aqui como bombeiros despreparados, sem roupa específica, roupas espirituais dos nossos corações. Se nós enxergássemos a glória de Deus com os olhos espirituais, com os olhos físicos, nós estaremos sempre preparados para a glória de Deus. Mas a glória de Deus, ela existe e ela está aqui, ela vive em nós. Amém? Que nós possamos sempre nos lembrar de estarmos preparados para a presença do Senhor, preparados para estarmos diante do nosso Deus. Para entendermos um pouco mais essa glória, eu queria ler Hebreus 9, do 1 ao 10. Ora, a primeira aliança tem regras para adoração, e também o santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estava um candelabro, a mesa e os pães. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, o varão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no Santo Santíssimo Tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo Santíssimo apenas uma vez ao ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo entrava, mostrando ainda que não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida. Vai virar, em nome de Jesus. E bebida, e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o templo da nova ordem. Amém? Então é um pouquinho do que eu trouxe, desde a construção do templo, como era disposto, né, todo o templo do Senhor e qual que era a ordem, a reverência, né? Para a gente entender essa grandeza. Estar diante da presença do Senhor. E segundo a tradição, querido, não está na Bíblia, amém? O sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo Santíssimo, ele era amarrado por uma cordinha e um sino. É tradição, querido. Por quê? Se ele entrasse em pecado no Santo Santíssimo, ele morria diante da presença do Senhor. Então, se ele demorava muito
dentro do Santo Santíssimo, o povo puxava, o sacerdote lá de fora, puxava a cordinha. Se ele tocasse o sino, é porque estava vivo. Mas se não houvesse resposta, eles apenas levavam para fora o corpo para ser enterrado, porque eles não podiam entrar lá nem para saber o que estava acontecendo. Isso é tradição, querido, não está na Bíblia, mais uma vez. Então, tamanho a grandeza da glória de Deus. Ninguém podia entrar lá de qualquer jeito. Ninguém podia entrar diante da presença do Senhor despreparado. Mas Hebreus ele vai continuar. Verso 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não pelo meio do sangue de bodes ou de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santo santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue dos bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificava, de forma com que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a vossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos o Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para os que são chamados, recebem a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Aleluia, glória a Deus. Agora Cristo, com seu sacrifício na cruz, ele pega aquele véu pesado, ele rasga, como eu comentei, de cima e embaixo, com as mãos do próprio Deus, para que você hoje tivesse acesso. Cristo, ele liberou o acesso ao Santo Santíssimo, não mais por intermediação de homens, ou somente o sumo sacerdote. Agora, através de Cristo Jesus, todos nós temos acesso a Deus. Mas o que Deus ele me chama para trazer nessa noite para a igreja é o sentido do tamanho da glória de Deus. Cristo, ele liberou acesso, mas Deus não diminuiu a sua glória. Glória a Deus por isso, porque aquela glória que encheu o templo, que nós lemos em Crônicas, que impedia os sacerdotes de orar, de entrarem no tabernáculo, essa mesma glória, ela ainda é presente nas nossas vidas. Glória de Deus, ela é imensa, ela é gloriosa. Glória a Deus por isso, porque como nós temos nos apresentado diante dessa glória de Deus, se nós pudéssemos contemplar com os nossos olhos, será que nós estaríamos como pessoas preparadas, com roupas próprias, com equipamentos próprios, diante da presença do Senhor? Ou será que nós estaríamos como no templo de Cristo, onde as pessoas elas se apresentavam de qualquer forma a Deus, elas traziam qualquer coisa para Deus? A glória de Deus ela é a mesma. Cristo liberou acesso, mas a glória de Deus ela é a mesma, desde o templo sobre as nossas vidas. Quem somos nós realmente diante da presença de Deus? Em espírito, através do Espírito Santo, e em verdade, através de Cristo. A gente se revolta com os cambistas porque é fácil, hoje em dia, ainda mais com o nosso ministério, que nós não vendemos nada na porta. Nós não temos cantina no pós-culto, então é fácil nós criticarmos, né? Nossa, as pessoas vão lá e pega e compra ali para trazer oferta para Deus, que forma absurda. Hoje nós não temos nada que reverencia, mas qual que era o objetivo dos cambistas? Diminuir a importância da reverência a Deus, facilitar a vida das pessoas e não trazer pelo caminho todo aquele cordeiro que iria ser sacrificado. Tudo que eles demoravam dias para chegar até o templo para sacrificar. E o que nós temos visto hoje em dia? Eu lembro de quando nós éramos criança, o pastor também já comentou muito isso. Os pais, quando vinham com os filhos, os avós, eles sempre traziam uma moedinha na nossa mão, para que nós não chegássemos com as mãos vazias diante da presença do Senhor, para que nós tivéssemos o que nós consagramos diante da presença do Senhor, né? As pessoas elas colocavam seus ternos bonitos, a Bíblia debaixo do braço, o melhor vestido para estarmos diante da casa do Senhor, né? Hoje o povo nem Bíblia traz mais, quem dirá oferta a Deus, né? Mas o que de fato importa é como nós temos
tratado o céu que mora em nós. As pessoas que não se importam mais com o tamanho da glória de Deus e que se apresentam em pecados, em falsidade, sem arrependimentos, sem compaixão, sem amor, vivendo um tanto faz com Deus. Quando a gente se apresenta, onde se apresentar ao sacerdote era mais importante do que adorar a Deus. Era isso que acontecia no templo de Cristo. Sacrificar um animal perfeito, de acordo com as suas escrituras, era mais importante do que ter os seus pecados perdoados. Por isso que eles traziam um tanto faz diante da presença do Senhor. Por isso que se sacrificava qualquer coisa, porque eu estou cumprindo um ritual, eu estou trazendo um animal em sacrifício para o sacerdote me ver. Era muito mais importante ser visto, estar ali naquele ritual, do que verdadeiramente você olhar para dentro do seu coração e falar: perdoa, Senhor, porque eu sou um pecador. Me perdoa, Pai, porque eu sou falho e eu preciso do teu perdão. Eu preciso ter a minha vida restaurada e transformada. E era isso que as pessoas faziam. Será que nós temos vivido tão diferente daquela época? Será que de fato nós não estamos comprando, mas hoje não tem mais o sacrifício no templo? Mas como está o nosso coração quando a gente vem e adora ao Senhor? Será que a gente vem com arrependimento de coração? Ou será que a gente vem: eu já sei de tudo, eu vou lá só cumprir. Eu tô na escala hoje, eu lembrei que eu tô na recepção. Eu lembrei que eu tô no Kids. Falei assim: se eu não for, o pastor vai brigar comigo, vai me ligar, vai perguntar o porquê que eu não fui, eu não vou ter justificativa, então eu vou, porque eu preciso ser visto. Ser visto pelo pastor, cumprir apenas uma escala, às vezes é maior do que você estar diante da glória do Senhor. Deus não diminuiu a sua glória, e é isso que Deus traz nessa noite para os nossos corações. Jesus Cristo, Ele abriu o acesso ao Santo Santíssimo, mas a glória do Senhor, ela não diminuiu nas nossas vidas. Que nós possamos nos apresentar diante da presença do Senhor, reconhecendo quem Ele de fato é nas nossas vidas. Glória a Deus. Olha que pregação linda e profunda que o pastor ele trouxe domingo sobre a cura de um leproso. Ele primeiramente se apresentou a Deus e o adorou. Ele não pediu a cura, ele primeiro se prostrou e o adorou. E quando Jesus se aproxima, ele de fato pergunta: que queres que eu quero ser limpo? Se tu queres, pode me tornar limpo. Ele fala que eu quero. Que pregação profunda que o pastor trouxe este domingo. Ele primeiro se apresenta, não pela cura, que ele nem sabia se realmente ele viria, mas por ele estar diante de um rei. Jesus, ele olha não somente as suas feridas, o seu machucado, a sua doença, a sua podridão, porque o pastor ministrou sobre a lepra. Ele olhou o coração daquele homem, que verdadeiramente ele estava com o seu coração reconhecendo quem ele era. O leproso entendeu o que era adorar em espírito e em verdade. E muitos de nós, já com acesso a Deus, ainda nós estamos adorando o que nós não conhecemos. E eu já estou terminando, querido. O que Deus me deu nessa mensagem, que para mim foi tão linda para trazer para os irmãos, é porque Deus não quer limitar o seu agir nas nossas vidas. Deus, ele não quer diminuir a sua glória para que nós podemos contemplar. Deus, ele quer que nós estejamos preparados para nos apresentarmos diante da sua presença, porque quando a glória do Senhor se manifestar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor e Salvador. Que presença maravilhosa é a do nosso Deus. Quando o povo, ele viu Moisés ali no monte, e o Senhor falava com ele, trovões ecoavam, e eles viam um negócio esquisito ali. Ele falou assim: Moisés, se nós formos diante da presença de Deus, nós vamos morrer. Seja você o nosso porta-voz, vá você diante de Deus. Então o povo, ele temia estar diante da presença do Senhor. Quando nós cantamos,
Suba em meu lugar e me faz entender que até... É esse texto que a Bíblia está trazendo, que essa música está trazendo. O povo temia a glória de Deus, o povo não queria se aproximar da glória de Deus. E hoje nós temos acesso a essa glória de Deus. Nós temos acesso para que Cristo, Ele abriu o caminho para as nossas vidas, que você não tenha medo de se apresentar diante dessa glória, que você não tenha medo da grandeza do Senhor, porque Deus quer agir na sua vida, Deus quer se manifestar na sua vida, amém? Que quando Deus nos chama para uma intimidade pessoal, porque agora você já tem o necessário, você já tem o Espírito Santo na sua vida, e você já tem Cristo como caminho, como verdade, como o Senhor da sua vida. Que você venha neste momento que Deus venha neste momento abrir os nossos olhos para a grandeza da glória de Deus e da sua presença, e que Ele venha se revelar em nós, da forma com que Ele quer se revelar a nós, da forma com que Ele quer se manifestar nas nossas vidas. Amém? Queria que você se colocasse em pé. Nós vamos falar um pouquinho com Deus, nós vamos orar, porque a glória de Deus, ela está neste lugar. Assim nós cremos. A Bíblia fala que onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor estaria. E nós cremos que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós cremos que Deus, Ele está aqui. E Deus, Ele quer se restabelecer em nossas vidas. Ele quer restaurar uma comunhão nas nossas vidas. Ele quer fortalecer os nossos corações para a sua grandeza, para que nós não tenhamos medo da sua glória, para que nós não tenhamos medo de quem Ele é, mas que nós possamos o adorar, contemplar a sua grandeza através das nossas vidas em comunhão e adoração a nosso Deus. Deus quer se manifestar no meio do seu povo. Deus não quer um povo medroso, que tenha medo de quem Ele é, que não o reconheça como Senhor. Você está diante da glória de Deus. Fala com Deus, engrandeça o nome dEle. Ele quer ouvir de você, Ele não quer que você seja que o pastor seja o intermediário. Ele não quer que você tenha empecilhos, desculpas. É você que Deus quer falar. É com você que Deus quer tratar. É na sua vida que Deus quer encher. Em você. Não precisa mais o sumo sacerdote, porque Cristo, Ele já foi o perfeito Cordeiro que se entregou em nosso lugar. Não precisa mais. Agora você está diante da glória de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos falar com o Pai. Oh, querido Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela sua presença nas nossas vidas, pela sua glória, Senhor. Porque nós reconhecemos, ó Pai querido, que nós estamos diante de um Deus grande, diante de um Deus maravilhoso, diante de um Deus que a sua glória invade o templo, e os sacerdotes, eles não podiam se conter, não podiam entrar, só podiam se prostrar com seus rostos em terra e adorar a sua presença, Senhor. Que haja um verdadeiro quebrantamento nas nossas vidas, um reconhecimento de quem Tu és, Senhor, em Deus, em nós. Que nós possamos adorar quem nós conhecemos, quem nós sentimos, quem nós falamos, quem interage com a gente. Que a gente não seja como os samaritanos, ou qualquer mulher que adorava, como Cristo fala, quem não conhece. Que nós possamos reconhecer, ó Pai, a sua glória em nós. Porque nós queremos que o Senhor abriu o caminho, mas a glória de Deus não diminuiu. Que nós possamos viver essa glória nas nossas vidas. Que nós possamos viver essa glória nos nossos meios. Que nós possamos viver essa glória no nosso tempo, Pai. Nós precisamos ser cheios de Ti, transbordar do Teu amor, transbordar da Sua glória, Senhor. Porque nós cremos que o céu vive em nós. O Senhor não está longe. O Senhor está em nós. E nós queremos Te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade,
por tudo que Tu és em nossas vidas, porque o Senhor não precisa da nossa adoração, mas nós precisamos Te adorar, ó Pai, porque Tu és o único nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, com uma forma quebrantada, Senhor Deus, com nossos corações Te buscar dia a dia, noite a noite, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor Deus, nós precisamos da Sua presença em nós, ó Pai. Se manifestes nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos Te contemplar, ó Pai. Aleluia, só Tu és santo, Deus.